que eu não toquei no assunto. Então, fica livre aí para a interferência de vocês, certo? Durante a minha apresentação. Ok, pessoal? Então, toda a aula, dias antes, certo, da aula, eu sempre mando para vocês os slides da aula, exatamente para vocês imprimirem ou abrirem aí no computador de vocês, para ter uma leitura prévia do conteúdo que vai ser ministrado no dia seguinte, certo? Então, vocês vão ter sempre acesso aos slides por antecedência. Ok? Quando a gente terminar tópicos importantes, certo? Eu vou enviando, certo? Ao longo do curso, listas de exercícios. Essas listas não valem notas, certo? Essas listas é para treino, certo? Então, eu vou enviando listas que vocês vão resolvendo de acordo com o conteúdo que vai ser ministrado. Ok, pessoal? E a avaliação é feita a partir de apenas 2 avaliações. Uma avaliação parcial, que a gente vai já discutir aqui o horário e o dia, certo? E uma primeira avaliação parcial e uma segunda avaliação parcial. Ok? Então, eu vou fazer aqui para vocês a projeção, certo? Da aula de hoje. Pessoal, vocês estão vendo aí o slide? Sim, estamos vendo. Eu vou passar aqui também para vocês verem se passa, porque teve turma aí que eu passava e o slide, eu ficava passando aqui, o slide não passava para o aluno, certo? Vocês estão vendo aí o slide passando? Pronto, então é tranquilo. Deixa eu só ligar aqui, porque o computador está com a bateria meio ruim. Certo? Então, a gente está com um slide aqui chamado de aula 1. Isso não significa que cada slide, cada aula do dia vai ter um slide. Muitas vezes, o conteúdo de uma aula, certo? De um slide de uma determinada aula, tem a necessidade de se estender para a aula seguinte, ok? Mas esse primeiro slide, a gente chamou aqui de slide chamado de aula 1, certo? Aí, repetindo mais uma vez, meu nome é Luiz Alberto Mendonça, sou engenheiro civil, certo? E a mecânica dos fluidos, e também fui professor do departamento de física da UFC por 2 anos. Eu não fui professor substituto, certo? Eu fui professor visitante, que é diferente do substituto, porque além das disciplinas que eu tinha que ministrar, que era a mínima possível, eu tinha que dedicar, certo? Um certo tempo na pós-graduação da física, orientando alunos na área de hidrologia isotópica, certo? Junto com a professora Marlúcia Santiago, o professor Josué Mendes Filho, certo? A professora Marlúcia hoje é aposentada, o professor Josué Mendes Filho, o esposo dela já faleceu, mas que era um físico espetacular, certo? Então, eu tenho uma passagem pelo departamento de física da UFC. Fui orientado tanto na graduação, durante a minha o período que eu fui monitor da disciplina de mecânica dos fluidos e hidráulica, certo? E também durante do meu mestrado e doutorado pelo professor Frischkopf, que é um alemão, um físico nuclear. Por isso que eu me interessei bastante aí com hidrologia isotópica. E logo em seguida passei um estágio muito interessante no departamento de física da UFC, dentro dessa área de hidrologia isotópica. Então, vocês vão ver uma mecânica dos fluidos mesclada, certo? Com uma base sólida de física, certo? Onde a gente vai aproveitar muitos conteúdos que vocês já viram, certo? Nos cursos de física anteriores, certo? E vamos ver também aplicações práticas na área de engenharia civil, ok? Então, aqui nós temos a disciplina de mecânica dos fluidos, específica para o curso de engenharia civil. Lembrando que o pessoal de engenharia de materiais, eles têm uma disciplina, certo? Que dentro dessa disciplina eles veem muito conteúdo de mecânica dos fluidos e, juntamente com esse conteúdo de mecânica dos fluidos, vê também conteúdo de hidráulica, certo? De tal forma que mecânica dos fluidos não é dada com a profundidade que nós vimos aqui. Ok? Justamente devido à grade, né, a estrutura curricular da disciplina, ok? A estrutura da disciplina, certo? Que é fenômeno de transportes, certo? Então, lá eles veem um conteúdo bem mais amplo. Por isso que o pessoal que vem para a engenharia civil não aproveita a disciplina como mecânica dos fluidos, certo? Porque alguns tópicos importantes, inclusive de aplicação na engenharia civil, não é visto na engenharia de materiais,
ok? Então, aqui nós estamos com a disciplina de mecânica dos fluidos para engenharia civil, ok, pessoal? Então, a disciplina tem carga horária de 64 horas, que são 4 créditos. Essa disciplina, ela visa ensinar as bases teóricas para projetos hidráulicos e também para pesquisa, certo? Vocês podem utilizar também muitas ferramentas que vão ver aqui em mecânica dos fluidos em pesquisas, certo? Tanto pesquisas no âmbito da graduação como pós-graduação, certo? Então, são ferramentas importantíssimas, ok? Não só para projetos básicos, né, de hidráulica e de saneamento também, mas também para pesquisa, ok? Então, os objetivos. A gente tem aí os objetivos gerais e os específicos da disciplina. Quais são os objetivos gerais? Os objetivos gerais são definir o estado fluido. Então, quais os estados fluidos existentes? Então, a gente vai definir os estados fluidos e ensinar as características físicas que determinam o comportamento dos fluidos. Então, a gente vai entender também quais são as características que estão envolvidas que vão determinar o comportamento dos fluidos, tanto no âmbito da estática dos fluidos, que é o fluido em repouso, como também na dinâmica dos fluidos, que é o fluido em movimento. Certo? Vamos também, outro objetivo geral é apresentar os conceitos básicos da mecânica dos fluidos. Então, aqui nós vamos ver conceitos básicos de mecânica dos fluidos. Certo? E quais são os objetivos específicos? A gente vai reconhecer esses conceitos básicos como ferramenta na solução de problemas práticos, certo? Então, esse é o nosso objetivo específico. A gente vai definir o estado fluido, certo? Ensinar as características físicas que determinam o comportamento dos fluidos, seja estático ou dinâmico, isso aí como objetivo geral. Vamos apresentar esses conceitos básicos de mecânica dos fluidos e, como específico, a gente vai fazer o quê? A gente vai reconhecer esses conceitos básicos que são apresentados aí no objetivo geral, certo? Como ferramenta na solução de problemas práticos e também da pesquisa, ok? Vamos ver aqui como foi feita a programação da disciplina. A gente vai ver um primeiro tópico chamado Introdução, certo? Nesse tópico, a gente vai começar com a definição do fluido. Então, vamos começar bem da base mesmo. O que são fluidos, certo? Então, a gente vai começar da definição dos fluidos. Logo em seguida, a gente vai ver a definição de sistema e volume de controle. Em que situação sistema e volume de controle são aplicados, ok? Logo em seguida, a gente vai ver aí dimensões e unidades. Quais são as dimensões usuais na mecânica dos fluidos e quais são as unidades, certo? Que são utilizadas na mecânica dos fluidos, ok? Lembrando que a mecânica dos fluidos, que a gente vai ver aqui, ela tem um foco na mecânica em si, certo? E que mecânica dos fluidos, ela pode se estender também para a termodinâmica, certo? Mas no nosso caso aqui, a gente vai focar apenas na mecânica, certo? Quem quiser ver a parte de termodinâmica, tem uma disciplina optativa ofertada, eu que oferto essa disciplina, que é a disciplina de transferência de calor. Certo? Então, a gente pega parte da mecânica dos fluidos, certo? Aplicado aí na termodinâmica para entender a transferência de calor. Mas a disciplina aqui, mecânica dos fluidos, certo? Ela tem um foco apenas na mecânica. Certo? Então, a gente vai ver as dimensões e os sistemas de dimensões usuais, certo? Levando em conta apenas a mecânica, né? Na mecânica dos fluidos e as unidades que são utilizadas, certo? Para essas dimensões, em cada sistema de unidade específica, ok? Logo em seguida, a gente vai entrar num outro tópico aí, que são conceitos fundamentais. Então, esse é um tópico introdutório, que a gente se der tempo, a gente vê essa introdução toda na aula de hoje, e logo em seguida a gente entra aí em conceitos fundamentais, que é um conteúdo bastante amplo, certo? E que ele vai sedimentar, vai fundamentar aí a base, certo? Da mecânica dos fluidos. Então, você só vai entender o que vai vir bem na frente, tendo um conhecimento sobre esses conceitos fundamentais. Então, em conceitos fundamentais, a gente vai ver o quê? A gente vai ver e entender o fluido como um meio contínuo, e vamos entender por que é que a gente tem que considerar esta simplificação, que isso, na realidade, é uma simplificação, porque se você for analisar o fluido, ele não é um meio contínuo.
O fluido, diferentemente dos sólidos, certo? As partículas, certo? Possuem muito espaço vazio entre as partículas que o compõem, que são os átomos ou as moléculas. Então, você vai ver muito espaço vazio. Logo, o fluido, certo? Ele vai ser um meio descontínuo. Mas se a gente considerar um meio descontínuo, certo? As definições, as equações que são deduzidas logo em seguida, elas não se aplicam. Elas só se aplicam se você considerar um meio contínuo. Então, a gente vai ver qual foi a simplificação adotada, certo? Para que o fluido, seja considerado como um meio contínuo. Ok? Vamos entender aí também, vamos ver aí também, dentro dos conceitos fundamentais, certo? O que são campos de velocidades. Certo? O campo de velocidade vai ser importantíssimo para você entender mais na frente a equação do Bernoulli, entender algumas leis de conservação, que vocês vão ver mais na frente. Então, campo de velocidade, certo? É um conhecimento importante aí, certo? Logo nesses conceitos fundamentais. Vamos ver também campo de tensão. Vocês vão ver que quando o fluido está escoando, ele gera tensões cisalhantes internas, que estão relacionadas à sua viscosidade, certo? Então, o campo de tensão é importantíssimo. E para você entender por que é que Paulo vai utilizar algumas equações e algumas definições lá em Hebraico. Tudo isso tem como base esse campo de tensão, certo? E a viscosidade do fluido que está escoando, ok? Logo em seguida, vamos ver também a viscosidade. Isso aí é importantíssimo, certo? Então, todo fluido real, eles possuem viscosidade. Uns menos, outros mais, ok? Então, essa viscosidade vai existir em todo e qualquer fluido real existente na natureza. Agora, vocês vão ver que existem algumas situações específicas que você pode considerar um fluido sem viscosidade. Mas isso aí é uma simplificação adotada para algumas situações específicas. E vocês vão entender em que situação a gente pode adotar essa simplificação, que isso aí, como o nome já está dizendo, ela simplifica bastante a sua análise, certo? Do fenômeno em estudo, certo? Mas os fluidos reais, certo? São todos fluidos viscosos. E para você dimensionar qualquer estrutura hidráulica, levando em conta o fluido real, você tem que considerar o efeito viscoso desse fluido, ok? Mais na frente vamos entender direitinho esse conceito, certo? Vamos ver também a questão da tensão superficial dos fluidos. Então, sempre que existe um fluido em contato com outro fluido, seja um líquido de densidade diferente em contato com outro líquido, ou um líquido em contato com o gás, ou um líquido em contato com a superfície sólida, certo? Nesses contatos, certo? Vão existir sempre forças que surgem devido à tensão superficial. Então, a gente vai entender melhor sobre a tensão superficial. E a tensão superficial vai reger um fenômeno importantíssimo, inclusive estudado lá na mecânica dos solos, certo? Que é a ascensão capilar, certo? No meio poroso, ou seja, num maciço de sólido. Certo? Se você tem um sólido aqui seco, e tem uma superfície e tem água, você toca o solo seco na água, o que é que vai acontecer? O solo vai começar a molhar de baixo para cima e vai atingir uma altura máxima. Este fenômeno é chamado de ascensão capilar. E essa ascensão capilar depende muito da tensão superficial do fluido, certo? Que você está experimentando aí, no caso, dessa massa de solo em contato com a superfície de um líquido. Ok? Então, não precisa você mergulhar a massa de solo para ele molhar, certo? Dependendo da granulometria do material, dependendo da natureza do fluido, basta você tocar a sua massa de solo seca na superfície do fluido para que se propague uma ascensão capilar até uma determinada altura específica. Então, a gente vai entender como é que isso funciona quando a gente estiver aí dentro do estudo da tensão superficial, ok? Vamos ver aí também descrição e classificação dos movimentos dos fluidos. Então, a gente vai ver aí como a gente descreve e como classifica os fluidos em movimento. Seja ele gasoso, um gás em movimento,
seja ele um líquido em movimento. Ok? Logo em seguida, a gente vai ver equações úteis. E finaliza essa parte aí de conceitos fundamentais. Ok? Então, esses conceitos fundamentais, o nome já está dizendo, eles são fundamentais para você entender, certo, os tópicos seguintes. Logo após aí conceitos fundamentais, a gente vai ver estática dos fluidos, que é o fluido em repouso, certo? Macroscopicamente, né? Porque se você for analisar mesmo um fluido, você dizendo que um fluido está em repouso, ou estão em movimento aleatório, certo? Um movimento que se comporta aí como um caos entre as partículas. E vocês sabem também que quando eu aqueço um fluido, certo? O que é que vai acontecer com essas partículas? Vão se agitar mais ainda, certo? Então, se você for analisar qualquer fluido de forma microscópica, você nunca vai ter um fluido estático, a não ser que você se encontre dentro de uma situação onde você esteja numa temperatura igual a 0 grau Kelvin, certo? Que é quando as moléculas congelam, né? Vocês viram isso lá em física, certo? Então, essa é a situação de estática completa dos fluidos, inclusive de forma de análise, na análise microscópica. Mas se você for analisar um fluido dito em repouso, por exemplo, um fluido dentro de um balde, um fluido dentro de um aquário, sem nada dentro, sem nenhuma interferência de vento na superfície, esse fluido, macroscopicamente, ele está em repouso. Mas se você for analisar microscopicamente, as partículas estão em movimento. Então, a gente vai estudar aí a estática dos fluidos, certo? Levando em conta aí o aspecto macroscópico do fluido, certo? Então, a gente vai entender aí, estudar a estática dos fluidos, primeiro deduzindo a equação básica da estática dos fluidos, que é uma equação diferencial. Desta equação básica, surge uma série de outras equações, certo? Uma vez você definindo condições iniciais e condições de contorno para solucionar essa equação diferencial, que é a equação básica. Então, a gente vai deduzir essa equação básica e, a partir dela, a gente vai particularizando, certo? Adotando aí condições iniciais e de contorno para chegar em equações que vocês já conhecem, certo? Uma das equações que você já conhece é aquela, P igual a P0 mais ρGH, certo? Ou seja, a pressão que você está querendo calcular é igual à pressão inicial, num ponto de referência, que é o P0, certo? Mais ou menos ρGH. Isso aí vocês já viram a aplicação, isso no ensino médio, vocês já viram também a aplicação disso aí, até aqui na física, aqui no básico do curso de Engenharia Civil. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deduzir a equação geral, que é essa equação básica da estática dos fluidos, certo? E dela a gente vai entender como chegar, certo? Nessa equação, certo? Simples aí para fluidos incompressíveis, certo? Que no caso aí são os líquidos. Para fluidos compressíveis, essa equação não é válida, é igual a P0 mais ρGH. Ela só é válida para fluidos incompressíveis. Aí vocês vão entender, lá nos conceitos básicos anteriores, nesse tópico aqui, ó, descrição e classificação dos movimentos, o que é um fluido compressível e o que é um fluido incompressível. O que define se um fluido é compressível ou não, o escoamento de um fluido é compressível ou não. Isso aí vai ser importante na dedução da equação da estática dos fluidos para um determinado fluido. Se o fluido for compressível, incompressível, que é o caso dos líquidos em geral, certo? Você vai aplicar a equação básica, as condições de contorno, certo? Iniciais, nesta equação básica, certo? Vai resolver a equação e vai cair exatamente na equação da estática dos fluidos, da pressão, certo? Para a estática dos fluidos, no caso de fluidos incompressíveis, que são os líquidos em geral, que é exatamente P igual a P0 mais ρGH. Mas se você for aplicar, certo? Considerando o fluido compressível, aí a situação muda, certo? A equação P igual a P0 mais ρGH não define como é que é a variação de pressão em fluidos incompressíveis, aliás, compressíveis, certo? E vocês vão entender por que a partir desta equação básica de estática dos fluidos que a gente vai deduzir, certo? Então, aí a gente vai entender a variação de pressão em um fluido estático, no caso, os líquidos, certo? Como a gente está aqui, certo? Em aula
remota, e a gente discute muito, e eu gosto de sempre passar o conteúdo adiante, depois que todos estão entendendo, certo? Às vezes não dá tempo para a gente dar o conteúdo de gases. Mas como o nosso foco em engenharia civil está mais em líquidos, então a gente vai aqui abordar somente os líquidos, certo? Lembrando que a partir desta equação básica eu posso também, certo, entender essa variação de pressão em um fluido estático para gases, certo? Só muda o conceito aqui. Nos líquidos, eu tenho um fluido incompressível no âmbito da engenharia civil, vocês vão ver por quê, certo? E enquanto que os gases, eu tenho um fluido compressível, certo? E muda aí as condições de contorno iniciais para a solução dessa equação básica, certo? Logo, esta variação de pressão em fluido estático para gases, a equação é diferente para líquidos, ok? Mas nós vamos ver aqui, focar em líquidos, ok? Depois vamos ver o quê? Uma vez entendendo como varia a pressão interior do fluido, certo? A gente vai começar a entender uma